Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Paróquia Santa Rosa de Lima. Aqui, quem está falando, sou eu, Gabriel Tito, seu apresentador aí já conhecido dos outros episódios. E nesse mês, né, de setembro, que já teve um episódio no início aí, sobre o mês da Bíblia, na qual a gente bateu um papo com a Adeline. Hoje também, né, nesse episódio que vamos estar colocando no finalzinho de setembro, vai ser uma abordagem muito interessante e ainda falando sobre esse mês tão importante que é o mês da Bíblia. Mas eu não estou sozinho hoje, estou aqui acompanhado também para a gente bater um papo bem legal sobre um tema muito específico, que é a Lectio Divina. Pois é, gente, a palavra é complexa, mas o significado vai ser faz muito mais simples para entender. E para a gente entender melhor sobre esse tema, estou aqui hoje com o Johnny. Johnny, tudo certo? Olá, Tito, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Eu quero agradecer a Pascom, né, pelo convite. A Pascom, dentro da Igreja Católica, né, é um grande meio de comunicação, né, onde a evangelização chega nas casas, né, através das redes sociais, né, através do meio de comunicação. Isso é muito importante. Eu quero agradecer pelo convite. Perfeito. Olha, Johnny, pode ficar tranquilo, porque assim, é um prazer muito grande, né? A gente está recebendo cada mês convidados novos, com temas cada vez mais interessantes, né? Então, sinta-se aí à vontade, tá bom? Muito obrigado. Bom, agora para iniciar, antes de eu perguntar o que é Lexio Divina para você, Johnny, eu só vou fazer uma pergunta para descontrair. Se eu quiser ler o Gibi da Turma da Mônica e quiser ler o livro do Apocalipse, é da mesma forma? Não, não é da mesma forma, né? Já É uma sabemos coisa então que totalmente diferente. o entendimento é diferente, a forma de ler também vai ser diferente? A forma de ler vai ser diferente, né? A Turma da Entendi. Mônica é legal, né? Eu adoro os gibis, né? Mas é uma forma diferente de se ler, né? Principalmente aí o Apocalipse, né? Interessante. Nossa, você falou uma palavra perfeita, né? A forma diferente de ler. E hoje a gente vai estar falando especificamente sobre a Lexio Divina, né? E já iniciando o nosso bate-papo sobre entendendo melhor, né, o que é a Lexio Divina e como ela pode nos ajudar como cristãos na leitura da Bíblia. Eu vou iniciar para você, Johnny, que é a primeira pergunta. Fala para nós o que é essa palavrinha Lexio Divina. Ó, Lexio Divina é uma tradução, né, do latim que quer dizer leitura divina, né? A palavra escrita lectio, né? Antigamente eu lia também como lectio, né? Mas é lexio, né? Tem um xizinho aí no lugar do C. E é uma leitura divina da palavra de Deus. É uma forma de oração através da leitura, né, da palavra de Deus. É uma leitura orante da Bíblia, né? As pessoas conhecem a Lexio como leitura orante da Bíblia. Essa forma de leitura orante é como se fosse um diálogo da pessoa com Deus, né? Onde nos comunicamos com Ele, né, quando rezamos, e Ele se comunica com nós através da leitura, né? Quando lemos a palavra, Deus fala conosco. E a leitura orante da Bíblia, ela é um tesouro da Igreja Católica. Ela está aí desde sempre, né? E assim, ela foi criada por um monge, né, Guigo II, e esse monge ele tinha, né, no monastério não tinha Bíblias como a nossa hoje, né, que eram a Bíblia encadernada, né, os livros divididos. Não, lá era um único livro no mosteiro para todos os monges. Interessante, Johnny, nessa definição sobre a Lexio Divina, também está sendo um contato novo, né?
E como hoje eu estou conhecendo através de ti, eu queria que você me explicasse, né? Quando você conheceu essa prática da meditação, né? Qual momento da vida cristã que você falou, putz, eu acho interessante dar atenção, e me debruçar melhor sobre esse tema? O primeiro contato que eu tive com a Alexo foi através de uma irmã agostiniana, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, há muitos anos atrás, né? Eu era um jovem adolescente de 16 anos e catequista, e através de uma reunião eu conheci o método orante de ler a palavra de Deus, né? Que era a leitura orante. Só que eu não fazia nada disso, né? Não usava esse método de leitura, né? Eu lia pouco a Bíblia. Só que em 2017, eu querendo me aprofundar mais na história da igreja, né? Me aprofundar mais nas coisas de Deus, eu conheci o movimento da Transfiguração. E esse movimento é um movimento que é da Igreja Católica, é um movimento que tem mais ou menos 15 anos, e o carisma dele é a subida ao Monte Tabor junto com Jesus, né, e ser transfigurado por ele, e descer desse monte de encontro com as outras pessoas, né, onde você vive, onde você trabalha, né, onde você tem os seus grupos de amigos. Esse é o carisma do movimento. E o movimento da transfiguração permeia bastante nessa parte de Lexio Divino, né? No entanto, que o fundador do movimento da transfiguração, César, ele criou, né, os livros dos 4 evangelhos, né, e esses livros são os livros de Lexio Divina através de cada evangelho. Então tem evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, e ele fez alguns do Antigo Testamento também, que é de Gênesis. E a escola de oração é uma escola de oração que é tanto para jovens, né, que tem a escola própria para os jovens e a escola de adultos. E essa escola de oração é um meio de trazer a luz de Cristo, né, para os jovens e para os adultos através dos entendimentos da tradição da igreja, né? E fazendo a escola, né, eu me identifiquei com o carisma do movimento, e no retiro final, né, quando termina a escola de oração, tem um retiro, e esse retiro eles nos convidam, né, a estarmos dispostos a trilhar esse caminho, né, porque o movimento da transfiguração tem membros consagrados, né, e esses membros consagrados, eles seguem um estatuto, né? Eles recebem tudo que tem que ser feito, e os membros consagrados também precisam fazer a Alexio Divina diariamente, né? Esse é um dos pilares do movimento da transfiguração, né? O primeiro pilar é esse, é fazer a Alexio Divina, né? Que é ela que te dá o encontro com Deus. E o segundo pilar é a vivência da vida na liturgia, né? Principalmente na liturgia das horas. E o terceiro pilar é a oração mental, né? E a oração mental, ela está ligada também com a Alexio Divina. Eu me identifiquei muito com essa forma, né, de buscar a amizade com Deus através, né, desse método, e entrei para o caminho de consagração. E o caminho de consagração, nós recebemos o Evangelho, né, do César, que é o diretor espiritual, e precisamos fazer Alexio de todos os Evangelhos, né, de Marcos, Mateus, Lucas e João. E no final de cada livro, né, que é o livro de todo o Evangelho, dá mais ou menos um mês, aí tem algumas coisas que precisamos fazer, né, que é buscar o sacramento da penitência, né, o sacramento da confissão, e fazer alguma obra de misericórdia, né? E terminando todos os livros, nós estamos aptos, né, para poder pedir, né, a consagração, né? E, nós fazemos uma carta de pedido para ser consagrado, e essa carta é entregue ao César, que é o diretor, e ele que vai dizer se estamos aptos ou não, né? E
eu segui esse caminho, né? Por mais ou menos um ano fazendo esse método, descobrindo, né, a minha vida interior e a minha intimidade com Jesus Cristo, né, através da Alexio, né, que a Alexio é maravilhosa para você conhecer a Jesus Cristo, né? É um caminho de intimidade com Ele e através disso eu me tornei amigo dele, né? O que eu conheci, né? A gente só se torna amigo de uma pessoa quando a gente conhece ela de verdade, né? E só se conhece a Jesus Cristo de verdade através deste método da Alexio Divina. Verdade. Ô Johnny, você comentando, né, que quando você começou. Isso eu tô falando lá quando você tinha 16 anos, né? Quando você comentou. É isso, Isso, né? isso, isso. E eu queria entender, né, assim, como é que era o Johnny antes da Lexo Divina e esse Johnny pós Lexo Divina, né? Então, os 16 anos que foi onde aconteceu tudo. Como é que foi esse antes e esse depois? O Johnny antes, ele não tinha uma intimidade verdadeira com Jesus Cristo, né? Ele tinha o Jesus Cristo como o Filho de Deus, né? A pessoa importante, né? Mas que não tinha aquela ligação, né? De a gente estar íntimo, né? Conversar com ele, né? E ouvi-lo, né? O Johnny não tinha isso, né? O Johnny fazia o que tinha que fazer, né? Seguia, né, os preceitos católicos, mas não tinha isso, né? Jesus era um pouco distante, né? Mesmo estando próximo, ele era distante. Ô Johnny, hoje, né, no caso, para quem está querendo começar, né, ter essa prática da Lexio Divina, tem alguma metodologia ou algum passo a passo que pode ajudar? Tem sim. Um método que a pessoa precisa seguir é o método que Diego II deixou, né? São os 4 degraus de subida, né, para o encontro com Cristo, que é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação, né? Então, a pessoa precisa seguir esse método para poder fazer uma boa lexio, né? E a leitura nada mais é do que o Cristo vivo que nos fala, né? Não tem a música que Deus nos fala, né? A palavra de Deus nos fala. Exatamente. Nós cantamos sempre antes do Evangelho, né? Que Jesus Cristo quer nos falar. É bem isso, né? O Verbo encarnado de Deus, né? Então, Jesus Cristo estava antes lá na eternidade, quando foi criado o mundo, né? Ele passou por meio da humanidade, né? E chegou o momento dele descer à Terra, porque ele queria se comunicar com a humanidade, né? Então, as Sagradas Escrituras nada mais é do que um conjunto de livros que foi inspirado por Deus, por isso que ela é sagrada, né? E a palavra de Deus, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus, que é aquela música, é o próprio Jesus Cristo. Então, esse Jesus Cristo nos fala através dessa leitura. E essa leitura não é uma simples leitura que a gente lê uma vez e parou, né? A leitura ela precisa ser repetida, né? Então, quanto mais repetimos essa passagem, né, mais conseguimos absorver o que ele quer nos falar, né? Então, a pessoa precisa ler uma vez, pode ler em voz alta, depois pode ler em silêncio, depois a pessoa pode ler alguns trechos, né? E tentar colocar um dos trechos em mente, né? Para que aquilo seja ruminado durante o dia, né? E aí vai para o próximo passo, que é a meditação, né? A meditação, a pessoa já tem aquilo guardado na memória, aquela leitura, e agora é a hora de se dirigir a Deus, né? Ouvindo o que Deus tem a falar, né? Através da iluminação, né? Da nossa alma, né? Daquela verdade de Cristo que ele quer nos falar, né? Então, tendo esse texto lido no coração, as coisas ficam mais fáceis, né? E durante o dia da pessoa, né? Aquela passagem sempre vai voltar
na mente, né? A leitura orante é isso. Não é só naquela hora que a pessoa vai ler e pronto, né? Ela precisa ter pelo menos uma palavra, né, do que ela leu com ela o dia inteiro, né? Ela vai meditando aquilo o dia inteiro, né? E através dessa meditação é que vai tocar no coração o que precisa ser mudado, né? Alguma situação que a pessoa está vivendo, né? O Cristo pensava em cada um de nós, né, quando ele se dirigiu como palavra, né? Então, essa palavra é pessoal para cada pessoa, né? Cristo não fez para todos, né? Cada vez que a pessoa pega a palavra e a lê, né, e a medita, ela faz aquilo, né, por Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que se comunica com ela, ele fez isso por ela. É uma grande manifestação de Cristo por nós, né? E é uma grande busca da verdade, essa parte que a gente vai começando a meditar. E aí, depois da meditação, a verdade já iluminou o nosso coração, né? E nós precisamos devolver a Deus, né, o que nós recebemos nessa meditação. E aí, devolvendo a Deus em forma de oração. E através de uma oração vocal, né, onde a pessoa pode agradecer a Deus em voz alta, né, conversar com Deus, né, porque já pegou a palavra de Deus, já transformou ela em oração e a devolveu a Deus, né, manifestando o amor, né, por Cristo. A hora da oração também é uma hora de permear as três virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, né? Na fé, a pessoa meditando, depois que meditou, conversando com Deus, ela fala: Senhor, eu creio no seu amor por mim. E a esperança? Senhor, dai-me a graça para que eu possa corresponder a esse amor. E a caridade? Senhor, eu quero te amar. Essa é uma forma de um diálogo, né, da pessoa com Deus através da oração. Então, esse momento de oração, a pessoa pode fazer anotações, né, de cada trecho que ela meditou, né, ela pode escrever a sua própria oração a Deus. E na meditação também é o momento da pessoa fazer isso, né, de escrever trechos o que mais tocou, né, e devolver tudo isso a Deus através da oração. E, por último, tem a contemplação. A contemplação é a hora que nós esperamos, né, através de estarmos na presença de Deus ali, num diálogo, né, entre duas pessoas, esperar a resposta de Deus, né, que às vezes a resposta pode vir e não pode vir, né? A pessoa permanece ali na presença, né, depois desse diálogo com ele, e Jesus se doou, né, a pessoa que está lendo, né, que fez a leitura, e ali tem um verdadeiro encontro. Aí, na contemplação, a pessoa tem vários insights, né? Pode receber vários insights aí do que ela vive no momento, né? Do que ela precisa resolver naquele momento, do que ela precisa mudar naquele momento. A contemplação é isso. Às vezes vem em forma de emoção, né? Às vezes a pessoa chora, né, através dessa contemplação. Às vezes a pessoa fica em silêncio, né? Mas vem sempre uma mensagem na mente da pessoa, né? Quando ela recebe essa contemplação de que algo precisa ser mudado, né? De que algo precisa ser resolvido, né? A contemplação nada mais é do que quando você subiu lá no monte, para fazer a leitura, você desceu do Monte Tabor, né? E descendo do Monte Tabor, você recebe essa contemplação. Então, esses são os pilares aí para poder fazer uma boa Lexio Divina, né? Essa é a pedagogia. Isso é o que tem que ser feito, né, para a pessoa poder fazer uma Lexio. Isso é uma Lexio.
É subir essa escada de 4 degraus, que é a leitura, é a meditação, é a oração e é a contemplação. Quando nos alimentamos, nós recebemos o alimento na boca, né? Então, essa é a forma quando fazemos a leitura, né? A mesma coisa. Quando você recebe a leitura, você recebe o Cristo, né? E a parte de meditação, quando nos alimentamos, nós mastigamos, né? Então, é como se você começasse o seu processo de digestão através da mastigação, né? Mastigamos aquela palavra, né? Ruminamos aquela palavra. E a contemplação é quando nós recebemos o sabor daquele alimento, né? Nós experimentamos aquilo, né? Então, nada mais é do que isso, né? É uma forma de ruminar essa palavra, né? É uma forma de nos alimentar de Cristo através da palavra e, no final, receber algo de bom. Olha, Johnny, por nessa fórmula que você trouxe, né, para a gente interpretar, eu senti que há muitos detalhes, né? É uma riqueza de detalhes muito grande. E eu acho, né, que por ser tão detalhoso assim, por você ter que ter esse olhar para, né, nessa leitura, essa interpretação, exige também um tempo específico, né? Aí, na sua opinião, quanto tempo uma pessoa deveria reservar do dia dela, em média, para conseguir fazer uma Alexio assim legal, né? Que consiga fazer uma Alexio coerente com aquilo que ela está tentando interpretar? Olha, pelo menos 20 minutos do dia, né, a pessoa precisa reservar para poder fazer uma boa Alexa, né? Porque eu sei que as pessoas têm a vida corrida, né? E às vezes a pessoa acorda muito cedo para ir trabalhar, né? E não tem muito tempo, né? Mas se a pessoa começar a acordar um pouco mais cedo, né? Reservar esse tempo, né? Pelo menos 20 minutos do seu dia, né? Ou 20 minutos do seu almoço, né? Ou 20 minutos do seu descanso, ela já consegue fazer essa Alexio aí, né? Não de uma forma tão profunda como uma pessoa que faz com mais de 20 minutos, uma pessoa que faz 1 hora de Lexio, né? Mas ela está fazendo, né? E ela vai receber a mesma coisa, né? E o que a pessoa precisa ter? A pessoa precisa primeiro ter um espaço reservado para poder fazer a Alex, né? Uma salinha, né? Ou pode ter um espaço com um altar, né? Acender uma vela, ter uma Bíblia que tem uma boa nota de rodapé. E aí, primeiramente, ela precisa pedir a invocação do Espírito Santo, antes de tudo, né? O Espírito Santo que vai trazer tudo aquilo que eu falei para você, né? Que através da meditação, da oração e da contemplação. E depois da invocação do Espírito Santo, a pessoa começa a fazer o método Lex, né, de leitura, e a pessoa precisa ter um caderno para anotar, né, um papel, caneta para fazer as suas anotações. Se a pessoa quiser colocar uma música, né, de invocação do Espírito Santo, uma música após a sua meditação também é muito importante, né? Geralmente, quando eu faço, eu acordo um pouco mais cedo, né, antes do meu trabalho, né, antes dos meus afazeres, e pego o evangelho do dia, né, um aplicativo mesmo que eu tenho no celular, e faço isso, né? Eu faço a oração do Espírito Santo, faço a minha leitura, repito, tenho o meu momento lá de reflexão, meditação, e às vezes alguma parte da palavra me remete a alguma canção católica e eu coloco essa canção para ouvir. E também o que me ajuda a meditar é ouvir também uma homilia, né? Eu costumo ouvir a homilia do padre Paulo Ricardo, né? Então, eu faço a minha leitura, né? Faço a parte de meditação e ouço a homilia, e aquilo ali consegue
me trazer um pouco mais próximo, né, pro momento da oração ali. E isso eu consigo fazer mais ou menos em 30 minutos, né? Então, a pessoa tendo 20, 30 minutos, é o tempo ideal para poder fazer uma Lexio Divina. Perfeito. Inclusive, um beijo muito grande pro Paulo Ricardo, o padre Paulo Ricardo, que é extremamente importante aí nos ensinamentos cristãos. Inclusive, eu mesmo estava vendo vídeo no YouTube dele explicando justamente sobre a Lexio Divina. Olha só que coincidência. Ter esse Aí, nome ó. aqui agora. Mas, muito bom. E, ô Johnny, uma dúvida que me surgiu, que você mencionou agora, né, na última fala, e eu fiquei pensando, né? Eu consigo fazer uma Lexio de qualquer livro da Bíblia ou apenas dos Evangelhos? Não, você consegue fazer de qualquer livro, né? Porque Jesus Cristo, ele estava desde o princípio, né? Quando João fala lá que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, né? O Verbo era o quê? É a palavra, né? Então, se a Bíblia é a palavra, Jesus Cristo está desde Gênesis, né, até o Apocalipse, né? No entanto, que quando lemos alguma passagem de Gênesis, né, onde tem Abraão, né, o sacrifício de Isaac é o próprio sacrifício de Jesus Cristo, né? Quando Abraão entrega Isaac lá para ser sacrificado, né, e uma grande prova de amor a Deus, dar seu filho, né, e isso não, ele acabou não acontecendo por conta da prova de Deus com ele, mas não acabou não fazendo o sacrifício do filho, mas foi uma grande prova de amor, né? E Jesus Cristo foi uma grande prova de amor de Deus por nós, né? Através de Moisés, né? Moisés subiu ao monte também para conversar com Deus numa forma de oração, né? A passagem do Mar Vermelho, né? Aquela Páscoa judaica já era Jesus Cristo que estava lá, né? E Jesus vai passando aí, em cada leitura tem um pouquinho de Jesus Cristo, ele está ali sempre, né? Então, qualquer parte da Bíblia pode se fazer uma boa lexio, né? Os Salmos, né, são de grande importância para poder fazer uma boa lexio, né? Provérbios, né? Todos os livros da Bíblia pode se fazer assim. Inclusive, o César fez um livro de lexio só baseado no mistério da Santíssima Trindade, né, que está lá em Gênesis, né, quando Abraão está de encontro com a Santíssima Trindade, quando ele recebe a visita da Santíssima Trindade, que é bem ilustrado em um dos ícones, né, que nós temos o ícone da Trindade. Ali ele já recebia a visita de Cristo, né? Então é muito bom o livro, né? Eu tive a oportunidade de fazer a Lexio dele e foi um grande encontro com Cristo também. Nossa, que experiência deve ter sido, né, Johnny? Ainda mais você teve esse privilégio, podemos dizer, né? Deve ter sido uma outra experiência, né? Completamente nova. Ah, não, cada livro que o César faz de Lexio Divina, né, é sempre uma nova experiência, né? A gente aprende um pouco mais, né, e também tem uma boa vivência aí, né, de leitura orante, né? Sim. E aí eu queria entender também um pouco, porque, por exemplo, existe uma linha tênue que divide a minha interpretação, que eu estou tendo ali naquela passagem, naquele texto, e existe a interpretação da Alexa. Em qual momento o que eu estou fazendo é uma interpretação ou é uma Lexio, né, podemos dizer assim? Porque, por exemplo, se eu apenas ler aquele texto e entender o que aquela leitura está me dizendo, eu posso falar que é uma Lexio divina? Não é bem uma Lexio, né? É uma forma, né, de meditação, né, da palavra de Deus que você interpretou alguma parte lá, né? Mas a Alexio, né, o que a Alexio faz conosco, né? Ela não é uma forma de uma oração que a pessoa individual, né, precisa receber e precisa interpretar, né? A gente não consegue interpretar nada se não for
pelo Espírito Santo, né? E se não for por meio de Jesus Cristo, né? E Alexio, né? Esse caminho de Alexio, essa escada aí, nos ajuda a isso, né? A nos tornar humildes, né? E de saber que só Deus consegue nos revelar, né? Perfeito. Inclusive, né, a gente pode até pensar assim, né, que ela te traz um outro ponto de vista, né? Eu sinto que justamente por você ter essa escadinha, cada escada faz você ter um aprofundamento melhor daquilo, né? Daquela palavra que tá ali encarnada, né? Então parece cada vez mais você ganha uma certa intimidade, né, com aquilo que está sendo dito. Isso é assim, a Santa Teresa d'Ávila sempre dizia, né, que a oração é um trato de amizade com Deus, né? E a Alexis Divina nada mais é do que você ter um trato de amizade com Deus, né? Onde você faz o seu momento de oração ali, né? Tem um diálogo com Jesus Cristo, né? Você e ele, onde ele te responde, né? E onde você conversa com ele, né? Um grande diálogo, né? Ela diz também que é uma frase dela que ela fala, mira que te mira, né? Olha quem te olha, né? Então, Cristo olha para você, né? E você olha para Cristo. Com verdade, muito verdade mesmo. Inclusive, Johnny, existe alguma Bíblia certa para fazer a Lexio Divina? Então, qualquer Bíblia, ela é uma forma de se fazer Alexa, né? Contendo todos os livros que a Bíblia Católica e somente a Bíblia Católica tem, uma Bíblia com uma boa nota de rodapé, né? Que dê para fazer uma boa meditação, né? Tem Bíblias fantásticas que dá para a gente usar, que é uma Bíblia também uma linguagem mais simples, que é a Bíblia da Pastoral, né? E tem uma Bíblia fantástica aí, que é a Bíblia do Peregrino, né? Essa Bíblia tem uma nota de rodapé ótima para poder meditar, né? E no início eu usava essa Bíblia para meditação. E a Bíblia de Jerusalém também é uma Bíblia fantástica. Mas se a pessoa tem a Bíblia da Pastoral, a Bíblia da Ave Maria, não tem problema. São ótimas Bíblias também. Muito bem. E agora, né, como já estamos chegando ao fim do nosso podcast, passa rápido, né? Eu sei, mas passa Ah, rápido. já? Mas assim, antes da gente encerrar, Johnny, tem mais uma pergunta que eu quero fazer para ti. Muito pertinente, porque assim, primeiro que a gente está encerrando o mês da Bíblia, né? Ao ar hoje, dia 30, então olha só, estamos no dia da Bíblia. Mas assim, esse mês, né, que está encerrando coincidentemente desse ano de 2021, estamos completando 50 anos, né? Dessa comemoração que está tendo. E inclusive, né, Johnny, eu queria saber de ti, se você queria deixar alguma dica ou sugestão, né, aos nossos ouvintes, sobre como a Alexio Divina nos ajuda a viver melhor para podermos celebrarmos nesse mês. Pois é, né? 50 anos, né? No Brasil, né? Um mês dedicado especialmente para a leitura da Bíblia, né? E, inclusive, tem paróquias, né, que tem estudos bíblicos, né? O ano inteiro, né? Não somente em setembro, mas ter um mês dedicado à palavra de Deus é muito importante para nós católicos, né? Porque as pessoas acham que católico não lê a Bíblia, né? O método de Lexio Divina é um método acessível para todas as pessoas, né? Não é uma coisa exclusiva para monges, para freiras, né? E é um método também de nos aproximar mais de Jesus Cristo e cada vez mais nos tornar santos, né? Muitos santos faziam Lexio Divina, né? Santa Teresinha do Menino Jesus viveu a vida fazendo Lexio Divina, né? E através de grandes decisões se tornaram religiosos, né? E por quê? Porque eles ouviram o que Deus tinha a falar através da palavra. Eles seguiram esse método, né? E conseguiram se aproximar mais de Deus, né? E se aproximar de Deus não é para os grandes, né? É para os pequenos, né? É para nós, né? E para se aproximar de Deus a gente precisa
ler a palavra, né? A gente precisa conhecer o Evangelho, a gente precisa conversar com Cristo. É só assim que a gente tem intimidade com Ele. A gente não vai ter intimidade com Ele se a gente não conhecer a vida dele. A gente conhece a vida dele através da leitura, né? A gente sabe como ele nasceu, como ele viveu, né? O que ele sofreu, o porquê ele sofreu, como que foi a sua humanidade, como foi a sua divindade através da palavra, né? Então, se a gente tiver a Bíblia lá só aberta na estante com o Salmo 93, né? Com o Salmo 91, não vai adiantar, né? Essa é clássica. Então, isso é muito importante, né? Da gente usar a Bíblia mesmo, né, como uma forma de diálogo com Deus, né? E É a tempo para isso, palavra né, Johnny, também, né? É é, tempo, a gente é precisa tempo, ter essa intimidade, né? O tempo tá aí, né? sim, é verdade, né? A gente precisa ter essa intimidade, né? Assim, se a pessoa não tem tempo, né? Se a pessoa tem uma vida corrida, ela não precisa estar em casa para fazer, né? Muitas vezes, né, na minha correria, eu não consigo fazer a minha Alexa no período da manhã, quando eu acordo. Estou ali no ônibus, coloco o foninho no ouvido ali, pego o aplicativo Católico Orante, né, que é um aplicativo gratuito também, que todo mundo pode baixar, e ali tem o Evangelho do dia. E junto do Evangelho já tem uma reflexão, uma meditação. Então tá muito fácil hoje, né, de poder fazer Alexo Divino. Não é uma forma certa, você está dentro de um metrô, de um ônibus, mas você está fazendo, né? O importante é fazer, é não deixar de fazer por esse empecilho. Nessas horas vemos o quanto a tecnologia nos salva, né? Você está no ônibus, no horário de pico, mas você tem acesso ao Evangelho. A palavra de Deus é muito incrível, ele encontra N meios, né, de acessar a gente. Isso. Ele tem várias formas de se comunicar. Então, ver as tecnologias, ele também entrou ali nas tecnologias, né? Ele quer falar com a gente, né? Verdade. E, você pensando isso, e realmente, né, a todo momento ele está nos esperando. Né? Inclusive você que está ouvindo agora, você já duvidou algum momento disso, mas esse programa tá gritando, né? É como se Deus estivesse na sua frente falando, olha, vem até mim, né? Porque Ele está esperando todos nós, justamente para nos aprofundarmos a mais, né? Dessa leitura, dessa intimidade. Eu acho que intimidade é a palavra que poderia muito bem iniciar, né, esse bate-papo da Nexo Divina, porque você começa a ter, né, se estruturar esse laço tão importante, né? Porque antes eu pensava, Johnny, antes do programa, por exemplo, que se eu tivesse, pegava aqui um texto, lesse ele e fizesse uma interpretação, era uma Lexo Divina, mas não, né? Existe um processo, né? Isso, exatamente. Hierárquico, né? Para você chegar Certo. a esse entendimento, né? Então, É uma escada, né, Tito? Se isso, você tiver uma escada sem um degrau, como que você vai conseguir subir, né? Você pode cair, né? Então, exatamente, de alguma forma, você não vai conseguir ali ter um momento 100%, né? verdade. Então, perfeito, Johnny. E é isso, né? Estamos aqui encerrando o nosso programa, né? Eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença do Johnny, que reservou aí um tempinho para gravar com a gente, para trazer mais conhecimento sobre a Lexio Divina, que com certeza agora já vai estar aí nos nossos radares para colocarmos isso em prática, ainda mais nós, né, que necessitamos tanto desse Cristo, né, de viver com esse Cristo. E os tempos tão difíceis, né, em tempos tão pesados, né, você olha para fora, tudo tão um ar negativo, né, pela série de coisas que vem acontecendo no nosso mundo, para que a gente possa ter esse refúgio através da palavra, né? E nada como a gente ter esse refúgio, tendo entendimento mais a fundo da palavra, né? Então, Exatamente. Deus está aí nos oferecendo. Johnny, considerações finais antes de encerrarmos? Sim, se a pessoa quiser conhecer um pouquinho mais, né, do que é a Lexio Divina, nós temos o movimento da transfiguração nas redes sociais, né? Nós temos o movimento da transfiguração no Instagram, nós temos no YouTube, né? Toda terça-feira
tem um momento de reflexão com César. Quem quiser conhecer o movimento da Transfiguração, temos as reuniões, né? Precisa agendar por conta da pandemia. As reuniões são lá na igreja de Santa Teresinha, em Higienópolis, né? Então, tem um momento de Lectio Divina em grupo, né? Que é muito importante também. Da mesma forma, precisamos estar individual com Deus, né? Estar em comunidade com Deus também é importante, né? Então, tem as reuniões todas as quinta-feiras. E quem quiser adquirir os livros da Lectio Divina pode procurar no site do Movimento da Transfiguração, que é www.movimentodatransfiguração.com.br. Lá tem a lojinha e tem todos os livros de Lectio para a pessoa começar a conhecer um pouquinho, né? E também a pessoa não precisa fazer tudo de uma vez, né? A pessoa que está no começo não precisa fazer tudo de uma vez, assim, né? Sentar e fazer todos os degraus na mesma hora, né? Porque isso é muito novo, né? Quem está começando é muito novo. Mas a pessoa pode fazer isso durante o dia, né? Começa de manhã, faz a sua leitura, né? Tenta fazer a meditação, faz aos poucos, né? Que um dia isso fica automático, né? Você consegue fazer de uma forma simples, que acaba você não fica pensando nos 4 degraus. No começo a gente fica, estou no momento da leitura, estou no momento da meditação, estou no momento da oração. Mas isso aí, conforme nós formos fazendo a Alexo diariamente, a gente acaba fazendo isso não no automático, de uma forma desrespeitosa, né? Mas no automático que a gente já consegue fazer sem ter muita atenção, né? Agradeço aí ao Tito pelo convite, agradeço a Pascom, né? Agradeço a paróquia de Santa Rosa de Lima, né? Que me acolheu e onde eu faço o meu trabalho, né? Agradeço a comunidade de São Geraldo, que é a minha comunidade, e agradeço a todas as pessoas que estão ouvindo aí esse podcast. Muito obrigado, Tito. Perfeito, maravilha. Então é isso, ficamos aqui com mais um episódio concluído, graças a Deus. Que Deus abençoe muito a vida de você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando. Agradecer mais uma vez a sua audiência aí, desde sempre. Também lembrando, estamos aí continuando com as campanhas de vacinação. Já começou a terceira dose aí para as pessoas da terceira idade novamente. Então, se você ainda não tomou a primeira dose, a segunda ou a terceira, procure o posto de vacinação mais próxima aí, para o qual antes nós podemos aí vencer esse vírus que já está aí, já faz mais de um ano, né, no nosso país, no mundo, né, mas nosso país exclusivamente mais forte, mais fatal. Então que nós possamos aí sempre procurar a vacina para poder vencer, erradicar de vez, né, esse vírus. E agradecendo mais uma vez aí o seu tempo para estar nos acompanhando nos episódios do nosso podcast. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.